Vamos então fazer a montagem do nosso ovo de pão de mel. Eu tenho aqui uma casca ao leite, tamanho 350. Você encontra também as medidas dos outros tamanhos lá dentro da ficha técnica para você se organizar. E eu tenho aqui o meu bolinho, que eu já assei mais cedo. E ele está em temperatura ambiente. Tenho aqui também o meu brigadeiro de doce de leite cremoso. Então, para começar a nossa montagem, eu vou cortar o meu bolinho. Lembra que eu falei sobre essa forma retangular, né? Ela vai fazer com que a gente não tenha desperdício do nosso bolo. Eu tô cortando aqui as laterais, que essa lateral aqui, que é um pouquinho mais ressecadinha, a gente não usa. Você pode só comer depois. E aí eu vou cortar em pedaços. Retiro aqui da forma. E vou deixar aqui do lado para cortar. Olha só como ele é uma massa super úmida e bastante fofinha. Ela tem bastante umidade, eu sinto aqui na ponta dos meus dedos. Isso vai fazer com que o nosso ovo fique ainda mais especial. E agora, para preparar, para colocar dentro do nosso chocolate, eu vou cortar pequenas camadas. Não dá para cortar muito grosso, porque a gente vai fazer 2 camadas de massa de bolo aqui dentro da nossa casca. Então, se ficar muito espessa, vai ficar mais bolo do que recheio e não vai ficar aquela coisa equilibrada. Vamos então para a montagem. Eu tenho um saco de confeitar e o bico, eu estou usando o bico 32, que a gente já viu usando por aí em outros ovos. Pode ser qualquer outro bico que você quiser também. Não precisa sair comprando todos os bicos que eu estou usando aqui, senão não faz sentido, né, para você ter realmente o lucro dentro dessa Páscoa. Se você tiver 2 bicos de confeitar, já é o suficiente. Com o auxílio de um copo, fica mais fácil para a gente colocar o nosso recheio. Lembra sempre que a gente não coloca muito recheio para não doer muito a mão. Então vou pressionar meu recheio aqui para baixo, vou dividir em 2 partes para ficar só um pouquinho. Dou uma enroladinha aqui para fazer a pressão. E vamos pesando o ovo. Primeira camada de recheio. Primeira camada de doce de leite, eu usei 50 gramas. E eu vou colocar agora o nosso bolinho. Nessa primeira camada, para o ovo tamanho 350, usei mais 30 gramas de massa de bolo. E venho novamente com uma camada fina também do recheio de doce de leite. Venho pela lateral. E vou cobrindo. Foram 60 gramas agora aqui de recheio e vou completar com massinha de bolo. Aqui nos cantinhos a gente vai pegando os pedacinhos menores. Lembra que não é farelo de bolo que a gente coloca, é pedaço de bolo mesmo. Vai dando uma pressionadinha para grudar bem no recheio. Aqui foi mais 40 gramas de massa de bolo. E agora eu vou completar aqui com o recheio.
e eu vou preencher até em cima. E com a ajuda de uma colherzinha eu posso vir aqui, ó, e espalhar melhor o meu doce de leite. Você pode usar doce de leite puro também para fazer esse processo, mas eu acho que fica muito forte. Vou limpar a minha lateral sempre para não ficar aquele acabamento ruim. E agora eu vou para a decoração final. E agora aqui eu vou fazer mini rosetas em volta de todo o meu ovo. Se você quiser fazer pitanga, também pode fazer pitanga. E aqui nessa camada de brigadeiro, depois do bolinho, eu usei 87 gramas de recheio. E eu vou fazer então mini rosetinhas. Vou virar ele de frente para mim para ficar mais fácil. Pressiono e faço a voltinha. Às vezes fica uma bolinha de ar dentro do saco de confeitar e dá esse barulhinho, mas não tem problema que eu consigo finalizar. Aí eu limpo o meu saco de confeitar e continuo a minha roseta aqui, ó, em cima dessa daqui. E agora aqui no meio a gente vai colocar o split de chocolate ao leite, porque a gente usou a casca também de chocolate ao leite. No total de massa de recheio aqui, eu usei 170 gramas para fazer as rosetas e a primeira camada aqui de cima. E agora eu vou cobrir com o split. Se quiser fazer uma mistura entre split ao leite e split dark, fica muito gostoso. Mas eu acho que o ao leite é o que mais combina. E aqui eu usei 20 gramas de split. Vou colocar ele na caixinha. E tá pronto o nosso ovo de pão de mel. Mas antes da gente cortar ele, eu quero te mostrar como que você vai armazenar os seus bolinhos para você fazer congelamento e tudo mais. Eu vou começar cortando do tamanho que você achar melhor para você aí na sua produção. Então, se você sabe quanto mais ou menos que você usa para cada tamanho, você faz os cortes já pensando nisso. Ou se quiser pesar, também é possível. Então, eu vou pegar o plástico filme. E vou embalar cada pedaço no plástico filme para poder fazer o congelamento. Se você for fazer hoje a massa, por exemplo, e vai usar entre amanhã e depois, não tem necessidade de fazer o congelamento. Agora, se você fez a massa, tem um ovo hoje, outro depois de amanhã, outro na sexta-feira que vem, faz o congelamento e toda vez que você for fazer um ovo de pão de mel, você vai lá um dia antes, retira do freezer, coloca na geladeira e uma hora antes de usar você pode retirar da geladeira que já vai estar perfeito. Outra opção de descongelamento mais rápido é você fazer pelo micro-ondas. Não é o método que eu mais gosto de fazer, porque às vezes esquenta demais o bolinho e aí fica bem ruim. Mas você pode tirar de dentro do freezer, colocar no micro-ondas por alguns segundinhos para ele ir tirando aquele gelo. Mas o ideal mesmo é fazer o descongelamento da forma correta, geladeira e depois temperatura ambiente. E assim você vai cortando todos os seus pedaços.
e depois é só pegar um pote com tampa e fazer o armazenamento. Lembra sempre de colocar a data de produção, o que é, e conforme a temperatura que você for guardar, vai ser a validade que ele vai permanecer ali para você. Então, essa massa você pode fazer com um mês de antecedência, já vai deixando pronto. Essa massa rende pra caramba, você consegue fazer vários ovos de pão de mel. Na média, você vai conseguir fazer uns 10 a 12 ovos, dependendo do tamanho que você vai usar. Então, ela rende pra caramba e acaba deixando o custo do nosso ovo de pão de mel mais em conta, né? Porque aqui a gente tem poucos gastos para fazer essa massa. E fica assim, dessa forma, e aí depois é só você fazer o congelamento. E é esse, então, o nosso ovo de pão de mel com doce de leite, bem gostoso.